Sejam bem-vindas à aula 2 do módulo de precificação. Hoje a gente vai falar sobre o preço de venda. A gente falou na outra aula sobre custos, né? Então o que está no nosso alcance, a gente conseguiu controlar. E agora a gente vai falar sobre como que o mercado, quais são as formas de precificação que existem para a gente lá na frente casar preço e custo. Lembrando que o preço de venda precisa cobrir os custos, cobrir os impostos e te dar uma margem de lucro pelo valor agregado que você gerou para o seu cliente, para o mercado como um todo. Avançando aqui, a gente vai recapitular nessa aula, uma aula mais de revisão mesmo, aquilo que a gente já tinha abordado no tópico de Canvas, né? Precificação fixa e a dinâmica. Bom, jogando para o slide, a gente vai falar ali de tabela de preços, né? Então, se você estiver num mercado que ele já está muito bem regulado, sei lá, tubos e conexões, a gente está falando de preços muito bem definidos. Se você colocar um valor muito acima do que o mercado cobra, você vai atingir um público, muito abaixo você pode gerar uma desconfiança. O segundo item, né? Depende de característica do produto. Então, é como se fosse um carro, uma forma de precificação do mercado que eu tenho um item de base de cadeia ali, um carro mais inicial, que não tem ar-condicionado, não tem isso, não tem aquilo, e tem uma linha mais top, que é cheia de acessórios. Então, eu tenho um produto e dependendo de algumas características adicionais a esse produto, eu vou cobrar mais caro. Depende do segmento de clientes. Então, às vezes você descobre, falando de aplicativo, se eu vendo para departamento de RH, o orçamento dessa galera é muito menor do que o orçamento de publicidade. E com um aplicativo eu posso ter um canal de comunicação. Então, se eu vender para RH, eu consigo, pelo segmento desse meu cliente, pelo departamento e o segmento desse meu cliente, eu consigo atingir um máximo de preço, uma elasticidade. Consigo puxar o preço até tanto porque eles estão acostumados a gastar. Agora, X, né? Agora, se eu vendo para uma área de marketing, por exemplo, eles têm orçamento para venda, para expansão, para agregar valor, para branding, enfim, com outro propósito diferente do RH, então pode ser que eu consiga puxar um preço maior. E o mercado vai regulando, porque você tem concorrentes. Agora, se você está nadando no oceano azul aí, vai ficar mais fácil de você tentar balizar o seu preço, né? Que você não vai ter uma referência, você vai testando. Depende do volume negociado. Se vocês perceberem, né, mais um item, se vocês perceberem, eles podem ser complementares, né? Então você pode ter um aplicativo que tem uma tabela de preço baseado no seu custo, que depende da característica, se tiver uma integração, se tiver uma customização, que vai ser inserido para quem que você está vendendo, para um segmento de cliente, é RH ou é marketing, e se os caras vão comprar, sei lá, 10 aplicativos de você, ou você vai comprar um só. Poxa, para eu vender para 10 caras, eu tenho um custo de aquisição, eu tenho que ir atrás desses caras, eu tenho tenho 10 preços de contrato, vai ser um contrato só. Então fica muito mais fácil olhando para o custo novamente, olhando para esses elementos de precificação, na hora da minha negociação, saber como que eu vou precificar olhando esses elementos da precificação fixa. Então o volume vai fazer diferença. Já na precificação dinâmica, também dá para mesclar um pouco na negociação de aplicativos, né? Principalmente se for um projeto que você está desenhando, um produto, a gente já falou várias vezes sobre esses conceitos. Na etapa de negociação barganha, né? Então o cara vai lá e fala, poxa, Felipe, o aplicativo está custando no mercado 50 mil e a Fabep está me cobrando 15 mil, mas eu só tenho 10. Então ele vai tentar barganhar, ele vai tentar... E aí você pode barganhar com ele também. Você pode, poxa, então vamos tirar isso aqui, esse item aqui do escopo, vamos reduzir a complexidade do layout, vamos aumentar um pouco o prazo de entrega para que eu tenha tempo de finalizar alguns projetos que eu tenho. A gente falou na aula passada de custo marginal, né? Então, às vezes, a minha equipe está toda a capacidade dela está alocada nos projetos e o cara quer o projeto para ontem. Então, a gente negocia, barganha o prazo. Então, é escopo, prazo e custo, né? São essas três coisas que vão influenciar na hora de você fazer essa barganha. Mexe no escopo, na receita do bolo ali, o que você vai entregar para o cara, ou mexe no prazo, o mais rápido é mais caro, o mais demorado você consegue encaixar um projeto mais parecido com o outro e conseguir colocar na mesma esteira, e o custo você consegue dar um desconto para ele, ou você, sabendo do segmento, percebe como que é a política de compra desse cara e consegue, no final das contas, fazer essa barganha, fechar essa negociação. Então, perceba que é importante a gente pincelar essas duas formas de comercialização, simplesmente porque são ferramentas, elas não são antagônicas, né? Dá para você misturar ali, em cada etapa da conversa que você tiver no comercial,
você vai conseguir aplicar uma regrinha diferente ou perceber que você está pisando num território que passa por um desses itens. Gestão de rendimento, que é o percentual, vai muito associado ao pessoal que me ocorre, né? O pessoal que trabalha com delivery, por exemplo. Poxa, ao invés de eu ir lá e cobrar 10 mil reais para colocar um aplicativo de delivery numa lanchonete, um exemplo, 10 mil realmente o mercado já não permite, mas 10 mil para um RH já faz mais sentido, percebe o segmento? Então, se eu vou fazer um aplicativo para um delivery, como que eu quero ganhar dinheiro? Eu quero ganhar dinheiro agora, eu quero 10 mil no meu bolso, talvez o mercado não pague. E se eu cobrar 100 reais de mensalidade, mais 1% de todas as vendas que forem transacionadas dentro do aplicativo? Eu estou falando de gestão de rendimentos. Eu fiz você ganhar dinheiro. Aí, às vezes, eu me comprometo a fazer a gestão do aplicativo para você. Você me paga 200 reais agora, eu faço, envio notificações push, e isso vai ter impacto nas vendas da lanchonete, mas eu vou ganhar um percentual das vendas. Olha como que vai do seu modelo, como que essas precificações fazem diferença. Lá naquela estrutura de custos que a gente viu o mínimo para construir algo. Não quer dizer que a gente vai cobrar aqueles 1.000 de uma vez só, ou se a gente vai colocar a nossa margem de lucro e cobrar em 3 parcelas. A gente pode escolher, e de acordo com quem a gente está negociando, desenhar um modelo de negócio, e aí que está a graça de empreender com tecnologia, que você pode testar várias coisas e tentar chegar numa fórmula ideal para o seu negócio, não igual do vizinho, para o seu. E parte do conhecimento, de você pegar esses elementos aqui e começar a mesclar e testar na rua. Tempo real de mercado, que aí fica exposto a dólar, a câmbio, commodity, não se aplica muito aqui. Eu já vi em alguns projetos, por exemplo, quando você vai fazer um projeto customizado, um aplicativo numa software house e você vai, a infraestrutura desse aplicativo ou um serviço, um CRM que você está contratando em dólar. Então é interessante já na sua precificação você ir lá e fechar, olha, o dólar ele está 5,50, mas tem uma projeção de bater, os mais céticos eles vão dizer que vai bater 6,50, vai subir R$1. Você prefixa um dólar com o cara e se protege. É tudo uma questão de controle de riscos, tanto dos custos quanto dessas variações, dessas alterações que você pode ter no meio do caminho para evitar o seu prejuízo. A primeira regra do Warren Buffett lá, né? Não, do grande investidor, não perca dinheiro. A segunda regra é lembre-se da primeira. Então, toda essa estrutura que a gente está falando até agora é não perca dinheiro. Seu tempo é dinheiro. Se você está trabalhando de graça para o cara, como eu já trabalhei, meus sócios já trabalharam várias vezes, você está perdendo dinheiro. No mínimo, você tem que estar ganhando alguma coisa de aprendizado. No mínimo. A gente aprendeu muito, viu? Porque dinheiro só veio depois mesmo, veio dessa experiência. Todo esse conteúdo do School, ele vem justamente dessas vivências que a gente teve, de coisas que a gente falaria pra gente lá no passado. E essa é uma que a gente bate muito. Não faça do seu trabalho ou da sua ambição, né, de querer empreender um hobby, né, onde você se diverte e não ganha dinheiro. Tudo isso aqui é para ganhar, isso é finança básica, é para ganhar dinheiro mesmo porque você está gerando valor. Se você não gerar valor no mercado, ou ele vai pedir seu dinheiro de volta ou ele não vai comprar de você. Avançando, a gente fica com uma fórmula bem simples, mas você vai ver que ela vai ficar um pouquinho mais complicada, porém não é impossível não, que é, primeiro aqui com parênteses, né, você vai somar custos, despesas, e vai aplicar um percentual aqui de margem de lucro, a gente vai chegar nele já já. A gente já falou de custo, falou de despesa, e depois você vai somar os impostos. Por que os impostos estão fora do parênteses? Porque o imposto, ele é a última coisa que você adiciona. Nessa aula, na próxima aula, você vai aprender, na verdade, a embutir um imposto sem que saia do seu bolso, né? Embutir no preço de venda que você está colocando. Exemplo, vamos supor que todo o aplicativo que você fez, todos os custos, despesas, custos e a margem de lucro ficou R$100. Você vai vender por R$100 e o seu imposto é de 10%. Se você ir lá pegar R$100 e colocar 10%, vai ficar 110. Mas na hora que você for pagar imposto de 10%, você não vai pagar R$10, você vai pagar R$11. Entende? Então tem um cálculo que você embute esses 10% para sair proporcional, para sair exatamente o valor de 11 que você precisa pagar sobre 110. E vai ficar, o preço final vai ficar 101, 102, mas já considerando que você vai ficar com R$100 livre na sua mão, já tirando os impostos. E a gente vai falar sobre comissão, que vem depois dos impostos. Nunca pague comissão se você tiver uma equipe ali sobre o imposto, porque você está dividindo com o governo praticamente. Então você tira o imposto, depois você vai pagar, o montante vai ficar menor e você vai pagar um percentual em cima do preço de venda para o seu vendedor. Essa é a economia básica ali para você fazer uma precificação.
e na próxima aula a gente vai abordar justamente esse cálculo.